Nesse vídeo você vai aprender como utilizar os termogênicos, em que fase você deve utilizar, em que momento encaixá-los, quais os benefícios e quais os potenciais riscos. Então assista até o final e não perca nenhuma parte desse conteúdo que certamente vai te ajudar. Lembrando que quando você curte esse vídeo, me faz ver que isso daqui é para você e eu vou fazer mais conteúdos como esse para te ajudar, meu amigo. Sim! E se inscrever no canal. Você não pode perder nenhuma novidade. Você quer o quê? Melhora da composição corporal, saúde e qualidade de vida com responsabilidade e transparência. Vamos lá? Beleza. Quando a gente está falando de termogênicos, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? O que acontece? Antes de tudo, a gente tem que entender o contexto onde muitos deles são utilizados. Você já sabe que é no processo de emagrecimento. Mas por quê? Veja bem. Quando você está emagrecendo, você está querendo fazer o quê? Um déficit calórico. Consumir menos calorias do que você gasta, tá bom? E aí, você vai fazer o quê? Você vai usar esse saldo calórico negativo, Teu corpo vai usar esse saldo calórico negativo para consumir a gordura corporal como fonte de energia, tá? E aí, aqui a gente entra num processo que é mais difícil de controlar. Por quê? Porque quando tu começa a perder gordura, o teu corpo começa a ficar o quê? Ansioso, com medo. Cara, eu tô estocando essa gordura aqui, por quê? Porque essa gordura é minha reserva de energia para quando eu precisar, eu utilizar. Por que que você está consumindo a minha reserva de energia? Teu corpo vai ficar pirado, maluco, com raiva. E aí ele vai criar mecanismos para barrar a perda de peso. Veja, você quer ficar definido, sarado com pouca gordura, o teu corpo não. Ele entende aquela gordura como fundamental para o processo dele de sobrevivência. E aí ele vai criar vários mecanismos para tentar barrar essa perda de peso. Um desses mecanismos é aumentar a fome, tá bom? Então você vai começar a ter mais facilidade em quebrar a dieta, é onde muitas pessoas já perdem ali a mão e desistem. Outra coisa é reduzir o teu gasto calórico no dia a dia. Então, no lugar de você subir de escada, ir para o trabalho a pé, fazer uma caminhada, você vai ficar mais cansado, mais parado, e nisso daí você vai gastar menos calorias no teu dia a dia, tá? Então isso daí vai acontecer. Outro mecanismo é a redução do metabolismo, tá certo? Onde você vai consumir em jejum, em repouso, gastar menos calorias. Isso daí acontece, isso daí é fisiológico, isso daí é esperado. E aí o que acontece? Para você quebrar esse platô, quando o teu corpo criar o platô, então ele vai reduzir, por exemplo, o teu gasto energético, você tem várias ferramentas. Qual é a ferramenta principal, inicial? É reduzir mais ainda as calorias. Só que isso daí é uma coisa que nem sempre dá para fazer, tá? Então você reduz a caloria em um primeiro momento, beleza. Reduz depois mais. Só que às vezes, cara, chega um ponto onde as tuas calorias já estão muito baixas. E aí se você reduzir muito, pode comprometer, muitas vezes, o teu dia a dia, cara. Tá comendo muito pouco. Às vezes não vai conseguir ter um aporte nutricional adequado para ter vitaminas e minerais, para ter aporte de fibras, para manter a tua saúde como um todo. E aí você pode entrar com uma ferramenta, com uma suplementação, que pode ser da forma de suplemento ou medicamentos, os termogênicos, para te ajudar a gastar mais calorias em repouso e, consequentemente, quebrar esse platô no processo de emagrecimento. Então a gente já entrou num ponto importante. Termogênico está dentro de um contexto onde a gente está buscando quebrar o platô, tá bom? Então a gente coloca o termogênico quando a gente já tentou reduzir as calorias, a gente já perdeu algum peso, mas a gente quer perder mais. Só que a gente não quer mexer na dieta. E aí a gente coloca o termogênico para auxiliar dentro desse processo. Então veja, quando é que a gente vai usar o termogênico no processo de emagrecimento? Sim, sim. Logo de cara, Gabriel? Não. Quando a gente chegar o quê? Num platô. Beleza? Beleza. Gabriel, eu poderia utilizar o termogênico num processo de bulking, de ganho de massa muscular, dentro de um contexto onde eu, por exemplo, quero evitar o ganho de gordura? Não. O termogênico ele não faz você perder gordura. Ele faz você gastar mais calorias. Se você está em bulking, ganhando mais massa muscular, se você vai colocar mais calorias, aí você vai usar um termogênico para ter que botar mais caloria ainda? Não tem sentido, tá certo? Ainda mais que você vai estar usando estimulantes no teu dia a dia de forma desnecessária. Então, termogênico é para o processo de cut, processo de emagrecimento. Beleza? Beleza, tá bom? E aí, você entendeu. Quebrar platô.
Então a gente já consegue entender aqui, você já consegue, ó, dizendo aqui comigo que termogênico não faz você perder gordura. Então não existe um suplemento específico ou medicamento específico que vai fazer você perder a gordura. Ou seja, você tá lá sem fazer nada, vai botar ali o suplemento, vai tomar e vai perder a gordura. Não. Ele vai te ajudar, vai te dar ferramentas para atingir um déficit calórico facilitado. Tudo bem? Então você vai precisar da dieta. Então sem dieta não adianta nada. Não adianta nada. Tudo bem? Outra coisa, muitos dos termogênicos vão ter o quê? Vão ter compostos estimulantes. Qual é o que é mais prevalente, que é o que mais presente nos termogênicos nacionais? Cafeína, tudo bem? Cafeína também é um suplemento nível A de evidência para performance. Então tem sentido, por exemplo, você usar o termogênico ali antes do seu treinamento. Por quê? Porque vai ter cafeína. Cafeína melhora o desempenho. E aí eu posso aproveitar o efeito termogênico daquele meu composto, né, para me ajudar a perder mais gordura e também ter mais desempenho no meu treinamento por conta da cafeína. Isso é ótimo, isso é ótimo. E aí, por exemplo, Gabriel, eu faço o exercício pela manhã e pela tarde. Então você poderia utilizar esse termogênico pela manhã e pela tarde. Se você faz, por exemplo, exercício à noite, eu não indico utilizar o termogênico. Por quê? Porque o que acontece? Principalmente por causa da cafeína, né, ou de outro estimulante que possa ter nesse termogênico, você vai ter um efeito ali de aceleração. Então você vai ficar mais acelerado, tá certo? E isso pode prejudicar o teu sono, tá bom? Então se você está usando um termogênico à noite, isso daí pode comprometer seu sono, e comprometendo o sono, cara, a gente compromete todo o processo de recuperação, inclusive pode piorar a questão do apetite, tá? Então a noite mal dormida pode comprometer teu apetite, e isso vai atrapalhar muito mais o teu emagrecimento do que um termogênico poderia ajudar. Então, por exemplo, se você treinar à noite, coloca o termogênico pela manhã ou coloca ali pela tarde para ter algum benefício ali no treino, mas não muito próximo do horário de dormir. Pelo menos 6 horas antes do teu horário de dormir, tá bom? De distância. Claro que tem pessoas que são mais sensíveis ou são menos, mas assim, é uma média, tá bom? Pra gente poder entender melhor. E aí você poderia, por exemplo, faço um cardio de manhã, bota o termogênico antes do cardio, é uma opção, beleza? Beleza. E aí, ó, além da questão do sono, outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que muitas vezes o próprio efeito estimulante pode te deixar mais ansioso, né? Um termogênico que acontece muito, de te deixar mais ansioso. Ioimbina, então às vezes o indivíduo toma ioimbina, fica mais ansioso, e nessa ansiedade ele às vezes acaba comendo mais, acaba tendo pior na qualidade de vida. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. A ficar muito acelerado e não conseguir dormir, né? Então ter prejuízo do sono, como efeito adverso, ter pior de ansiedade, ter, por exemplo, aumento de frequência cardíaca, dependendo de pessoas, vão ser muito sensíveis. Você tem que ver também, em relação ao tipo de termogênico, de aumento de pressão arterial, então você tem que ter mais cuidado ainda, se você já é hipertenso. Tudo isso daí pode acontecer, isso você tem que ter muita noção. Então são efeitos adversos que são comuns, né? Mas logicamente, que se você está comparando um clenbuterol, que é um termogênico, com a cafeína, é totalmente diferente o que a gente vai ter de efeito colateral e de segurança clínica, tudo bem? Então a gente vai ter que cuidar. Quem é hipertenso, quem é ansioso e quem já tem insônia, tudo bem? Lembrando, isso daqui é efeito colateral. Não é efeito esperado. Então muitas vezes o indivíduo toma um termogênico e ele espera ficar ali, ó, mais pilhado, né? Realmente ficar tremendo para conseguir realmente se sentir tomando algo. Mas a verdade é que esse efeito de ficar acelerado e tudo são efeitos colaterais. Então não necessariamente você precisa estar sentindo. Provavelmente se você sentir com muita intensidade por muitos dias, cara, o que é que você está fazendo? Você está usando uma dose além do que você deveria estar utilizando. Então você pode estar utilizando, ter o benefício ali na termogênica e até na performance no treino por conta da cafeína, sem ter que ficar pilhado, isso aí é colateral. Então a gente não usa o medicamento esperando o efeito colateral. A gente usa um medicamento ou um suplemento esperando o efeito clínico, que no caso vai ajudar no processo de emagrecimento, quebrar o platô e até melhorar o desempenho do teu treinamento. Tudo bem? Beleza, a gente tem que ter uma noção. Qual é o termogênico que é principal que eu falei para você que está presente na maioria dos termogênicos nacionais? Cafeína. Então muitas vezes, cara, você não vai precisar comprar um termogênico da moda, um termogênico diferente, porque os termogênicos que a gente tem aqui no Brasil são basicamente cafeína, tá? Tem um ou outro ali suplemento adicional, mas o que tem mais custo-benefício é a cafeína. O efeito termogênico da cafeína é grande, Gabriel. Cara, não é tão grande assim. Ela tem o efeito termogênico, mas o benefício da cafeína transcende essa parte aí de simplesmente aumentar o gasto energético. Ela aumenta, não é tanto, mas como ela melhora o desempenho, acaba sendo algo muito, muito interessante no processo de emagrecimento, porque ajuda você a não só mais ter mais disposição para gastar mais calorias ali no treinamento, como também te ajuda a conseguir preservar a tua massa muscular. Então, cafeína. Se você não tem dinheiro para investir em termogênico, usa cafeína. Logicamente que os termogênicos importados, os termogênicos que a gente vê por aí lá no mundo lá fora,
tem algumas outras substâncias que podem auxiliar no processo de queima de gordura, só que quando a gente pensa em termogênico é o seguinte, a lógica. Quanto mais forte, o quê? Quanto mais forte, mais potencialmente danoso é para a saúde. Então, um termogênico que é muito forte, que é muito potente, ele possivelmente é muito danoso para a tua saúde. Então, você tem que ter noção disso. Você não pode ficar achando que vai tomar algo isento de efeitos colaterais. E quanto mais fraco, tendencialmente não vai fazer muita diferença. Então, assim, se for um negócio que é muito seguro, provavelmente não vai servir para muita coisa. Como, por exemplo, chá verde, sinefrina, capsiate, capsaicina. Tem algum efeito esses termogênicos naturais? Tem. É algo gritante? Não. Dá para utilizar? Dá. Vai fazer muita diferença no meu dia a dia? Não. Tá? Então, esses termogênicos naturais dão para utilizar? Dão. Mas eles são mais fracos e aí eles não têm tantos efeitos colaterais. Agora, por exemplo, um clenbuterol, uma efedrina, tem mais efeitos colaterais? Tem. São mais potentes? São. Só que a gente tem que entender que quanto mais potente, provavelmente vai ter mais efeito negativo. Qual é o que a gente consegue ter uma boa potência? Não termogênica, mas de efeito, principalmente ergogênico. Com um bom perfil de segurança, cafeína. Então a gente tem que investir muito na cafeína. Outro que a gente pode colocar é a ioimbina. A gente não tem estudos muito claros em relação à ioimbina e emagrecimento. Existe uma relação de aumento de lipólise, mas em relação a desfecho de emagrecimento não é algo tão expressivo, mas dá para ser utilizado dependendo do caso, tá bom? Lembrando que a ioimbina, cara, como eu falei, pode gerar muita ansiedade em algumas pessoas e isso prejudicar o processo de emagrecimento. Quando a gente fala de efedrina e clenbuterol, a gente tem o clenbuterol como um medicamento veterinário que aumenta bastante o gasto energético e a efedrina como um medicamento que tem um efeito ali principalmente em controlar o apetite, embora também aumente o gasto energético, tá bom? Outra coisa muito importante que a gente tem que saber em relação aos suplementos ou medicamentos termogênicos de forma geral. A gente tem que ter noção do crash hormonal que eles podem causar. Hormonal não, crash metabólico que eles podem causar. Ou seja, você está usando um termogênico muito potente, se você do nada parar, você vai ter o quê? Uma redução expressiva do teu gasto energético, tá? E o que é que isso pode acontecer? Pode fazer com que você reganhe o peso muito fácil. Ou você está usando um termogênico muito potente, uma efedrina, que reduz muito o teu apetite e do nada você tira. Aí isso daí pode causar o quê? Um crash metabólico. E aí você vai ter que ter uma noção do que é que você está fazendo. Por quê? Porque, por exemplo, se você reduz a efedrina, talvez redução gradual, você vai entender que você vai aumentar a fome. Mas qual é o contexto que eu vou reduzir a efedrina? Talvez quando eu estiver fazendo uma dieta reversa, onde eu já perdi gordura e agora eu quero o quê? Voltar para o meu basal para recompor minhas calorias e talvez depois entrar num bulk, numa dieta de ganho de massa muscular. E aí você vai reduzir a efedrina, aumentar as calorias, de forma orientada, de forma consciente. Porque você sabe o que está fazendo. Se você simplesmente reduz e come o que vier pela frente, você tendencialmente vai tender o quê? Ficar o quê? Gordo novamente. Isso não é algo que a gente espera, não é algo que a gente quer. Tá? A gente tem que ter noção disso. Então, pra gente conseguir perder a gordura de maneira definitiva, sem ter esse reganho de peso muito expressivo, a gente tem que ajustar a conduta de suplementação com a parte de alteração na dieta. Logicamente que essa preocupação, por exemplo, não é tão grande se estou usando um termogênico mais natural, né? Um sinefrina, um capsiate. Por quê? Porque eles não vão ter um grande efeito rebote, porque eles não têm nem grande efeito. E da cafeína também. A gente pode talvez fazer uma redução gradual de dose, né? Onde a gente sabe que se a gente está usando a cafeína em dose muito alta e depois tira, o indivíduo vai principalmente ficar muito letárgico, isso daí pode influenciar tanto no treino quanto na disposição dele no dia a dia, tá bom? Beleza. Gabriel, se eu quero me aprofundar no conteúdo de termogênicos, quero saber cada termogênico individualmente, qual é a melhor escolher, quando escolher, e também quero entender quais outros suplementos eu poderia utilizar no meu dia a dia se eu quero emagrecer ou até se eu quero ganhar massa muscular. O que eu poderia fazer? Cara, eu te convido a conhecer o meu curso Mapa da Suplementação Inteligente, onde eu te mostro como escolher e como utilizar os melhores suplementos de acordo com os teus mais diversos objetivos, de maneira simples, de maneira prática, sem ficar se perdendo com suplementos que não funcionam e economizando no final do mês ao mesmo tempo que ganha mais resultados, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição. Um grande abraço e até a próxima!